Então, vou começar a dedicar essa sessão já ao contexto pós-abolição, tá? Dia seguinte à abolição, 14 de maio de 1888. O que acontece, né? Que eu acho que eu falei um pouco da complexidade do sistema escravista lá em Salvador, lá onde o candomblé surgiu, onde você tinha ex-escravos com escravos, até mesmo escravos terceirizando o serviço de outros escravos, que é o que vai acontecer no final mesmo do período escravista, né? Pelo menos no censo que foi feito em 1870, essa que metade das pessoas que tinham escravos já foram escravos. Entendeu? Então, isso aí é um pouco para sinalizar o que vai acontecer depois, que eu acho que é a situação complexa, né, da sociedade hierárquica cheia de fios costurados, enrolados uns nos outros, que vai redundar na sociedade brasileira que a gente conhece hoje, onde o valor do trabalho servil, né, meio que repete pouco até o nome, esse rótulo, né? O que determina a inferioridade social dentro do Brasil, né? Uma das categorias que proporciona isso entre nós é o próprio fato da pessoa exercer um trabalho servil. A pessoa é estigmatizada, inferiorizada socialmente, em primeiro lugar, pelo exercício do trabalho, e o trabalho servil acima de todos, né? E como eu coloquei lá no começo, embora parecesse uma grande digressão, mas eu acho que é importante a gente lembrar aqui, né, que o processo de escravização lá no século XV e XVI, que já era precedido por um outro processo ainda na Idade Média, né, de escolher uma etnia, um grupo étnico, um grupo racial, que esses seriam rotulados como os escravos, né? Que isso determina em termos sociais hoje em dia, né? Quer dizer, a questão do estigma da cor da pele, o estigma racial, que é somado ao estigma do trabalho servil. Ou seja, a gente, dentro do Brasil, o que se desenvolve é uma sociedade altamente hierárquica, onde todos, de uma certa maneira, reconhecem qual é o patamar mais abaixo da sociedade, que são as pessoas que exercem o trabalho servil e as pessoas que visivelmente descendem daqueles a quem era relegado esse trabalho, né? Não sei se eu contei aqui um episódio bastante interessante, falava que o Machado de Assis não escrevia sobre a sociedade que ele vivia, não falava de escravo e tudo mais, né? Mas ele escreveu 2 vezes sobre isso. 2 textos bastante interessantes. Um, se não me engano, eu acho que era no Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que acho que não foi, acho que foi num conto. Foi no Memórias Póstumas. São 2 contos que ele fala sobre isso. Um, que era o personagem principal conhecia um escravo que lá que estava se esforçando para comprar sua liberdade e tal, né? Aí ele compra e sai todo eufórico com sua liberdade. Aí no dia seguinte ele estava chicoteando o escravo em público. A primeira coisa que ele fez foi comprar o escravo, não trabalhar mais e chicotear o outro em público. E outra história que ele conta é de um rapaz, meio que baseado nele mesmo, né? Que foi trabalhar num tabelião, né? Na burocracia da corte, né? Trabalhar no tabelião, aí tinha que levar um documento em determinado lugar, né? E ele estava lá de terno, apesar de ser muito novo, estava lá de terno e gravata e tudo mais na rua, e achava indigno ser visto em público carregando qualquer coisa, mesmo que seja apenas um envelope. Então ele contratou um escravo de ganho que carregava um balaio na cabeça, botou o envelope lá dentro e ele saiu andando com o escravo atrás dele carregando o documento. Quer dizer, é coisa do trabalho servil
como algo estigmatizante. Tem que ser visto como um aristocrata que não precisa de dinheiro, que não precisa de nada, porque essa coisa de trabalhar, de acordar cedo, que até hoje em dia a gente fala, né? Segunda-feira é dia de branco, porque as pessoas que têm que trabalhar, né, são equiparadas ao estatuto de escravo. Tem que ir lá ver o branco, né? Tem que cuidar lá do branco, entendeu? Então, é essa sociedade que surge, que continua depois da abolição, né? Então, você tem uma reorientação social nesse momento que você não tem mais, pelo menos a nível oficial, pessoas que são possuídas por outras. Mas a ideia de posse de outro ser humano permanece na sociedade brasileira, né? Aí como é que isso vai, o candomblé vai, de certa forma, também incorporar e, inclusive, até interpretar em termos litúrgicos essa ideia de posse, né? E essa ideia de posse é tão forte no Brasil até hoje, a ideia de submeter o corpo do outro, que a gente naturalizou. Por exemplo, até mesmo da questão da criminalidade, né? Que você vê na Europa, né? Aqui está muito perigoso, alguns países que eu viajei, está tendo muito roubo e tal, pessoas sendo roubadas na casa, isso foi em qual país que eu estava que estava passando isso? Não foi Portugal, não. Portugal até que é muito pelo contrário. Foi num determinado lugar da Inglaterra, essa coisa na periferia de Londres. Essa coisa estava meio feia numa determinada época lá. Só que lá, depois eu soube também em outros contextos, que eu fiquei bastante curioso em perceber isso, né? Você espera a pessoa sair de casa, a casa vazia, aí o ladrão entra. Aqui é o oposto, espera a pessoa chegar na casa, né? Para roubar. Porque a lógica é submeter o corpo do outro. Não é simplesmente pegar as coisas, né? Você tem uma noção perversa, até mesmo dentro da lógica, se há alguma, da criminalidade, né? Submeter o corpo do outro, né? Até nisso, até você assaltar, tem que ter isso, assalto de mão armada, tem que ter isso também. A questão da repressão policial também tem que ter isso. A ideia de submeter o corpo do outro é fundamental, porque aí está remetendo à ideia da posse de outro ser humano que não se apagou com a abolição, né? Em termos litúrgicos dentro do candomblé, não sei se a gente vai ficar por aí na associação candomblé, você tem rituais que já foram muito fundamentais dentro do candomblé especificamente, que a gente vê muito pouco em outras versões da diáspora afro-religiosa, e muito menos, e na África, embora haja, não tem muita força como passou a ter aqui. A ideia, por exemplo, de uma forma um pouco mais conspícua, digamos assim, você tem na iniciação dos iaôs, das pessoas que vão incorporar o orixá, no momento final, em algumas comunidades, né, a ideia da venda do iaô, né, que se passa, o iaô reaprende simbolicamente as atividades do dia a dia, depois dos seus 21 dias recluso, ele vai retomando essas atividades, uma espécie de teatrinho na qual vai pentear o cabelo, vai olhar no espelho, vai lavar roupa, vai lavar louça, vai costurar, né? vai acender o fogo e soprar a brasa, né? E depois disso, em alguns lugares, você tem a venda dessa pessoa, que aí a comunidade compra, né? Comunidade a qual de pertença social compra essa pessoa para ele realmente fazer parte novamente, né? Não é uma coisa automática essa entrada, e nem voluntária.
tem que ser resgatado pela comunidade, né? Com essa ideia de pertencimento do corpo desse sujeito, né? Que está ali iniciado. Então, esse corpo tem que sair do contexto sagrado para o contexto profano, e tem essa coisa da negociação, e passa a ser olhado e manipulado como um objeto, né? E no Brasil, no candomblé, isso foi muito forte, o impacto disso, que não se vê nas outras manifestações desse universo religioso, nem na diáspora, nem na África. Isso é uma coisa brasileira, que é algo que vem desse modo de fazer que é relegado pelo contexto da escravidão, né? A ideia do corpo, de uma posse, né? E de submeter esse corpo à vontade, seja da comunidade ou seja de outros indivíduos, né? Quer dizer, vamos pensar que logo em seguida a abolição da escravidão, você tem o regime republicano. A ideia formada em princípio como uma emulação do que ocorre nos Estados Unidos, né? Tanto que a primeira projeto de bandeira republicana era a bandeira americana, só que no verde, amarelo e azul, né? E a ideia mesmo do pensamento liberal, individualista, etc. e tal, que até hoje existe setores da sociedade que defendem isso, mas que justamente por causa da questão do peso que a escravidão teve no Brasil, de vir tão recente historicamente e ter uma força moral tão grande até o final, né? Isso aí é uma das coisas que não pegou aqui. Não pegou, né? A ideia é realmente de uma individualidade, né? Eu acho que me lembro de uma imagem, teve uma manifestação, acho que foi um pouco antes da pandemia, acho que foi pouco antes da eleição do governo que saiu aí, né? As pessoas que foram para a rua de verde e amarelo, ou foi durante o governo? Sei que o pessoal que foi na rua de verde e amarelo, e um casal de classe média alta daqui da Zona Sul do Rio foi com os filhos e com a babá empurrando os filhos do carrinho. Quer dizer, eles politicamente não se identificavam como indivíduos de forma alguma. Eles eram pessoas, né? Eles eram sujeitos pessoas, não eram sujeitos indivíduos, porque a expressão deles, até mesmo ideológica, depende de um outro estar ali complementando a própria imagem deles. De um outro que de repente não tinha nada a ver. Se liberasse a empregada, que o pessoal chama de funcionária, né? Meio que medo de falar que é empregada. Qual o problema de dizer que é empregada, né? Que ela não teria nenhuma opinião ali. Ela era um objeto semi-móvel, né? Na cabeça deles, provavelmente. Um objeto semi-móvel que tinha que estar ali em função deles, como dizemos aqui, né? Então, essa questão da individualidade, quer dizer, a ideia própria de cidadania, ela é bastante, eu não diria incompleta ou defeituosa, porque não sei se existe uma ideia perfeita de individualidade ou cidadania em qualquer lugar do mundo. É um ideal que está lá nos livros, está lá nos textos, e que no Brasil tem esta configuração, né? Tem essa ideia de que não tem indivíduos, você está sempre dependendo de alguém, né? É algo que está querendo colocar isso em relação ao candomblé, as religiões afro, as formas religiosas no Brasil, né? Mas eu acho que o candomblé, com muita força, né, de que essa identidade que é construída ritualmente, liturgicamente no candomblé, ela não é uma identidade individual. Apesar de que eu falei na aula passada, de que no candomblé não existe ninguém igual a ninguém, cada um é cada um, né? E paradoxalmente, essa característica que eu comentei em relação ao segmentalismo do candomblé não aponta para uma individualização.
para uma individuação, sim, mas não para individualização, né? Principalmente pelo fato de que ninguém é igual a ninguém. A ideia de uma individualidade, ela redunda na ideia de que todos são iguais. Nenhum indivíduo é melhor do que o outro, né? Existe uma horizontalidade, né, que eu vi. Primeira vez que eu fui a Nova York foi uma coisa muito curiosa, né? Porque lá tudo é raça. Tudo é raça, tudo é raça, tudo é raça. Eles pensam em raça o tempo todo, né? Acho que até dormindo eles sonham com raça. Mas uma vez eu passei em Battery Park, ali pertinho de Wall Street, aí tinha um cara, toda pinta de morador de rua, sentado num banco, né? Aí daqui a pouco veio um cara com seu copinho de Starbucks, o seu tablet, sentou lá no banco do lado essa pessoa que parecia morador de rua, e começaram a conversar. Parece que tinham muito assunto, conversaram. Quer dizer, muito provavelmente, talvez esse morador de rua ia estar no lugar dele amanhã e vice-versa, né? As coisas da sorte lá de Wall Street, né? Mas em algum momento eles se olharam como iguais, né? Que aqui no Brasil, eu não sei se seria fácil uma cena dessas ocorrer, né? Mas lá estavam eles, né? Por acaso os dois eram brancos, né? Então pelo menos na minha cabeça, na minha hipótese, eles se enxergavam realmente como indivíduos que nenhum devia nada a ninguém, nenhum devia nada ao outro, né? Quer dizer, essa ideia de que você tem essa coisa do ninguém é igual a ninguém, na verdade, acaba, ao invés de criar uma linearidade, uma homogeneidade, uma linha onde todos são iguais, mas são separados por outras coisas, sobretudo a questão da raça lá, né? Aqui, talvez a imagem mais interessante que descreva o modo de a gente ser, seria um saco onde todo mundo é jogado, né? Ninguém é igual a ninguém, todo mundo cai dentro do mesmo saco. Existe uma contiguidade, todos estão juntos, mas tem que estão no fundo do saco, estão na parte de cima do saco, né? Mas todos lá estão comungando uma experiência, né? Sendo que essa experiência de estar dentro do saco, mas a experiência de estar em cima é diferente da experiência de que está embaixo, né? Então essa experiência de estar dentro do saco, que digamos que seria o Brasil, né? Meio que cria essa fantasia, talvez, que nós tenhamos, de que a ideia meio que sui generis da nossa noção de igualdade aqui no Brasil, né? É uma igualdade sui generis, não é igualdade nem jurídica, né? Eu não saberia descrever que igualdade é essa numa sociedade que é claramente hierárquica, né? E mesmo assim, nós nos imaginamos com iguais uns aos outros, né? Aí que entra qual é o recorte de desigualdade marcado pela questão do fenótipo racial e a questão do trabalho servil, que aponta para corpos. Então, o que nos torna desiguais são os nossos corpos, onde eles estão, como eles são, né? Então, existe um grande investimento nessa questão corporal no Brasil para remediar essas questões perceptíveis da desigualdade, né? Seja para se tornar desigual ou, às vezes, o contrário. Pessoas que têm realmente essa utopia da igualdade na cabeça e querem meio que investir nos seus corpos uma visão de igualdade, né? Pessoa que nasce privilegiado e quer parecer não tão privilegiado, né? E o candomblé
ele absorve, quer dizer, eu acho que nesse momento aí, que eu estou falando, a relação com o candomblé vai parecer um pouco menos dinâmica com a sociedade, que meio que é o momento, sim, que o candomblé está meio que se colocando nessa nova sociedade. Sabe-se lá se ela é hostil ou amigável em relação ao candomblé, ainda é uma grande confusão que ainda ocorre nesse momento, no final do século XIX. Quer dizer, é nesse momento, inclusive, que o candomblé que a gente conhece hoje, que a gente vai na casa de candomblé, vê as festas, que a gente identifica como candomblé, ele se forma nos anos de 1890 até a década de 30, que isso se constitui. Antes não, antes ainda era bastante parecido com as práticas africanas, né? O candomblé se torna mais afro-brasileiro neste momento, pós-abolição, pós-proclamação da República, né? Onde os sujeitos estão tendo que lidar com essa ideia de liberdade e individualidade. Quer dizer, não que nem que uma ou outra sejam reais, que não são, não eram e não são, mas que a ideia existe enquanto componente de organizacional. Como é que eu vou organizar minhas ideias, como é que eu vou me colocar socialmente diante desses ideais, né, de igualdade e de individualidade. Né? Mas só que o candomblé, como eu falei, tem a sua própria noção de individualidade, que é essa noção do ninguém é igual a ninguém, né? E cada um nasce dentro do candomblé com uma característica totalmente única, né? O Iaô nasce ali não se repete aquela fórmula, né? Cada um é um, cada um vai para um lado, existe esse potencial de dissidência o tempo todo, a cada um que nasce ali ritualmente, né? Essa seria a ideia dentro do candomblé de individualidade, que não é a individualidade liberal burguesa. Não é a mesma, como eu coloquei, né? E socialmente, né, eu acho que a sociedade em torno, um pouco que também, em diferentes graus, se coloca também dessa forma. Existe no Brasil, pelo menos perceptivelmente, de forma tanto sociológica como politicamente, um colossal status quo, né? Colocado não só... Aí você tem um outro fator, um segundo fator, não só por de como esses ideais de liberdade e individualidade são interpretados, mas aí tem um segundo fator, em termos de Brasil, que é a questão étnico-racial, da ideia de que também, que começa a ser cada vez mais forte nesse momento republicano, e vai ter uma grande força nos anos 30, da ideia da mestiçagem, né? De que, não que a mestiçagem não existisse em outros lugares, existe nos Estados Unidos, eu acho que diz que geneticamente 80% dos afro-americanos têm ancestrais brancos, né? Talvez mais do que aqui, mas a ideia de que o mestiço, aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, é uma categoria em si só. Não diz que é lá nos Estados Unidos que é a ideia de uma gota de sangue, né? Mestiço de negro, por mais que pode ser o trisavô negro, é considerado negro, né? Aqui você tem um contínuo étnico, né? De valor, de uma extremidade o negro, de outra extremidade o branco, e no meio você tem categorias que inclusivas também, né? Talvez na extremidade mais branca, em determinado momento são todos brancos, mais próximo da extremidade mais negra, em determinado momento são todos negros. Mas no meio também existe uma categoria válida, né? Uma categoria que tem um rótulo, que tem uma identidade, né? Que não é nem branco nem negro, são as categorias mestiças, né? E isso vale também para os indígenas, né? Só que para os indígenas se dilui ainda mais isso aí, né?
porque tem a questão mais especificamente étnica, né? A questão dos usos e costumes de quem é índio e quem não é índio, né? Que a gente percebe quando a gente vai em regiões de maior densidade de população indígena, que vê pessoas que você olha, é índio. Se você chamar a pessoa de índio, a pessoa te dá um soco na cara. Índio o quê? Ainda se sente ofendidos, né? Se chamar de índio, né? Que também é algo também objeto de um estigma, né? Isso é justamente esses estigmas étnicos que se tornam uma outra coisa que faz uma ligação com o candomblé, com as religiões afro, aí, de uma forma um pouco mais ampla, que esses estigmas étnicos são associados a divindades, seja divindades africanas, seja chamadas divindades indígenas, que são as entidades de Umbanda chamadas caboclos, né? Que são objetos de culto. Esses estigmas, esses sujeitos que são alvos de estigmas sociais, a relação social com eles se inverte dentro do contexto da religiosidade afro, né? Aí não só etnicamente, mas também no sentido social. Você vê, por exemplo, outro dia estava tendo homenagem aqui na Lapa, a figura de... Pois é. Você tem a figura dos marginais sociais, né? Representados nos Exus e Pombagiras da Umbanda, que também são objetos de culto dentro das religiões afro. Não no candomblé, mas dentro das religiões afro, sobretudo da Umbanda, né? Então, essa questão da anomia social, né? Que é algo também que é caro dentro do pensamento liberal, não é contemplado, não só dentro das religiões afro, mas talvez, aí uma hipótese minha, a sociedade brasileira em grande grau também participa dessa visão. Talvez inclusive o próprio mito das três raças seja um sintoma disso. Quer dizer, você tem o branco, preto e índio, a história, as pessoas mais velhas aprenderam isso na escola, né? Cada um trouxe sua bagagem e tal, e formou o Brasil mestiço, etc., aquele discurso todo, né? E para que isso exista, o branco, o negro e o índio, por mais que a gente qualifique as contribuições de uma forma hierárquica, mas são vistos igualmente em termos de contribuição. Não existe uma hierarquia de uma forma imediata entre negro, branco e índio nesse discurso, né? Da forma imediata, quando a gente vai perceber de uma maneira mais sutil, né? Mais discreta as contribuições de cada um, aí sim a gente percebe as diferenças. O que o branco contribuiu, o que o negro contribuiu, o que o índio contribuiu, que a gente vai ver lá todo o esquema dos pais de antropologia, que é chamado Morgan, né? De sociedade que é civilizado, bárbaro e selvagem, né? Isso é a evolução das civilizações a partir dessas questões que bota a civilização europeia branca como a mais avançada e as demais como mais atrasadas, né? No sentido mais discreto de olhar para isso, mais imediato. No sentido imediato, não. No sentido imediato, você tem a celebração do índio, tem a celebração do negro. Não é visto como uma coisa à parte da nacionalidade. É integrada à nacionalidade enquanto ícones. Aí não estou falando exatamente das pessoas reais. As pessoas reais, o buraco é um pouco mais embaixo, é um pouco mais complicado. Entendeu? É socialmente lidar com a população indígena e lidar com a população negra, né? Mas aqui no Brasil tem uma outra coisa, que talvez... Depois eu vou falar um pouco do momento atual, mas vou dar um spoiler aqui, né? Que no Brasil sempre foi uma vergonha, as pessoas sentirem vergonha de serem racistas. Racista eu? Não, de jeito nenhum. Tal. Eu fui criada por uma negra velha e tal, tenho muitos amigos negros, não e tal. Quer dizer, isso era um discurso muito usual no Brasil. A vergonha de ser racista, que é considerado um estigma social ser racista. Hoje em dia não mais necessariamente, né?
Isso é um spoiler já. Depois eu vou falar um pouco mais disso lá mais adiante, né? Mas só para prestar atenção de que iconicamente a figura desses grupos raciais mais marginalizados, mais estigmatizados, são integrados à nossa cultura brasileira mais ampla. Eram até determinado momento. Depois vamos ver mais adiante como é que isso mudou tanto de um lado como de outro, tá? E o mito das três raças foi vigente enquanto pensamento hegemônico no Brasil até os anos 80. A partir dos anos 80 isso foi mudando, né? Mas isso era um pensamento hegemônico, né? Abraçado pela direita, pela esquerda, por todo mundo, né? E outra questão, quer dizer, estou meio que colocando as religiões afro-candomblé não numa forma mais dinâmica, como eu coloquei no primeiro encontro, mas quase como refletindo o que estava acontecendo no Brasil. Então, elas servem, olhar para a questão da religiosidade nesse momento, entre 1890 até os anos 70 e 80, né? Olhar para elas como sendo um recorte do que estava acontecendo no Brasil, né? E nesse momento, acho que à medida que vai avançando o regime republicano, né, a ideia original que eu falei, meio emular os Estados Unidos, que vai avançando, né? Em primeiro lugar, a primeira coisa que aparece, que já estava acontecendo na época monárquica, inclusive, né, é a questão da substituição da mão de obra, né? Vários pensadores ainda, né, no contexto monárquico achavam que a escravidão iria acabar, e vários eram a favor também do fim da escravidão, né? Então você tem a ideia de uma substituição de mão de obra. E por que substituição de mão de obra e não utilizar as pessoas que já estavam escravizadas para serem trabalhadoras livres, né? Aí que entra essa outra questão que eu quero puxar, que não é substituição apenas de mão de obra, é substituição da população, né? Pela visão que aí que a gente entra realmente na ideia cara ao regime republicano, que a gente tem na nossa bandeira republicana as palavras ordem e progresso. A ideia de progresso colocada pelo movimento republicano como algo que está, entre outras pessoas, entre outras influências, lá na pessoa que eu mencionei, que o Lewis Morgan, um dos fundadores da antropologia, da ideia de um avanço social da qual as sociedades partem do estágio de selvageria, passando pela barbárie até chegar à civilização. E nesse momento, que é o auge da Revolução Industrial, partilha da Ásia e da África colonial, né? No final do século XIX, esse ponto mais avançado não é nem dos Estados Unidos, embora tenha tido essa emulação dos Estados Unidos pela razão republicana. É a Inglaterra vitoriana. O império onde o sol nunca se põe. E não foi o primeiro império que o sol nunca se põe. O império português, o sol também não se punha. Tinha colônias na China, no sul da Ásia, na África quase toda, e nas Américas. O império português foi o primeiro império que o sol também não se punha. Mas quem ficou com essa fama foi a Inglaterra vitoriana, né? Quando a rainha Vitória foi coroada imperatriz da Índia, em 1856, né? E aí eles passaram a considerar como sendo o ápice do civilizatório a sociedade inglesa, nem britânica, inglesa mesmo, porque os escoceses e os galeses são irlandeses menos ainda, né? Inglesa, né? E então o Brasil já na época monárquica existia a emulação da Inglaterra que continuou com o regime republicano, embora com uma diferença, que a Inglaterra é monárquica e aqui
engraçado, o republicanismo, né? Mas que continuou, porque a questão da melhoria, da substituição da população, é substituir pessoas vindas da Europa. Não era apenas substituição de mão de obra, era substituir a população mesmo, né? Branquear a população, porque aí a população teria a cara de um país progressista, de um país civilizado, né? Então você tem uma ideia de uma eugenia positiva, né? Qual é a diferença entre eugenia positiva? Eugenia são simplesmente as práticas sociais, políticas e administrativas que buscam a melhoria dos tipos humanos dentro de uma sociedade, né? Erradicando doenças hereditárias e tudo mais. Aí, no caso, você tem a ideia de que cada raça possui um caráter, né? Você meio que junta a questão do Morgan de selvageria, barbárie, civilização, a questão da raça, que não era a coisa que o Morgan pensava. O Morgan achava que todas as raças chegariam à civilização um dia, né? Então você tem outros pensadores nesse momento que foi se formando o Império Colonial Britânico e também francês, alemão, belga, etc e tal, né? Que junta essa questão dos estágios civilizatórios com a questão racial. E a questão racial colocada como algo que meio que contradiz o Morgan, que achava que todos iam se civilizar um dia. Então fala que existe uma essência em cada raça que determina que raça X é uma raça selvagem, o predominante selvagem, raça Y é uma raça bárbara e a raça Z é a raça civilizada, né? Então você tem a ideia de que para ser civilizado só pode ser de uma raça. De outras raças você não vai chegar à civilização, né? Ou em uma sociedade mestiça vai ser aí tem as correntes pessimistas e otimistas em relação a isso, né? Oi? Sim, o Lombroso foi um dos pais dessa ideia, né? Embora ele não falasse tanto sobre raça, ele falava mais sobre tipos sociais, que isso acabou dentro da Itália. Dentro da Itália. Mas aí ele meio que isso derivou muito dele. Os outros foram desenvolvendo mais essa questão de raça, tipo o Humplowitz, o próprio Gobineau, né? O nosso Gobineau, né? Que era amigo do Dom Pedro II, né? E o Gobineau era uma dessas correntes pessimistas, que achava que a mistura das raças não ia melhorar nada, ia só deteriorar, que a pessoa ia ter cara de civilizado, mas ia ter costumes de bárbaros e selvagens, porque trazia essa genética de raças bárbaras e selvagens dentro de si. Então o Gobineau achava que o Brasil não tinha jeito. Ele via aqueles barões, achava que só quem pensava ali era o Dom Pedro II, que sabia que era ariano lá de pura estirpe, né? Mas ele via aqueles barões do café lá beijando a mão do imperador e ele falou, não vai dar certo, é tudo mestiço, não vai funcionar isso aqui, né? E tinha os otimistas que achavam que era possível diluir o sangue selvagem, o sangue bárbaro através de um maior influxo de sangue civilizado, né? Que era o pessoal que resolveu que a solução do Brasil e também de outros países da América Latina, né, Argentina, onde isso deu certo, né, seria essa, né? Só que dentro do Candomblé é uma coisa curiosa, né, porque aí meio que aponta para o momento que vai surgir depois. Lá nos primórdios do Candomblé, quando ele começa a ser estudado realmente como objeto, a primeira pessoa que realmente estuda academicamente o Candomblé foi um médico, né, psiquiatra, chamado Nina Rodrigues, né? Maranhense e tal. Ele defendeu tese na Sorbonne. Ele foi orientando de Charcot, que era um dos pais um cara que criou a noção de inconsciente, né? Foi o Charcot, não foi o Freud. Depois o Freud dá uma melhorada, né? E
E a tese dele foi escrever em francês, que se chama O Animismo Fetichista dos Negros da Bahia. Que ele se baseava, é uma tese de 1895, e se baseava nas ideias que eram o cristão da onda da época dele, que eram as ideias racialistas, de determinismo racial, né? E ele dizia que, então ele equiparou a todas essas qualificações e atribuições raciais, ele incluiu a questão religiosa aí, né? E para ele, as raças inferiores jamais poderiam ser realmente cristãs, as ditas raças inferiores, que na cabeça dele só podia ter religiões de bárbaras e selvagens, né? Então não teriam capacidade mental para entender as sutilezas de uma religião monoteísta, né? De uma religião cristã, né? Não teria essa capacidade, porque a capacidade mental, segundo ele, inclusive ele cita, até estudos feitos na época dele, né? De que a sutura craniana dos negros se fecha muito antes do que a dos brancos, então o cérebro não cresce mais. A idade mental de um negro médio é a idade mental de um branco de 5 anos de idade, né? Mal consegue aprender a ler, né? Mas aprender as coisas das sutilezas, né? Da coisa abstrata, do pensamento abstrato, não chega lá, não consegue chegar lá, não entende, né? Então, esse era o pensamento predominante na época, né? Apesar de que naquela época já estava se desenvolvendo o mito das três raças, que a partir do século XX vai crescendo lá com o Paulo... Meu Deus do céu. Ai, esqueci o nome do cara. Bom, minha memória é falha também, tá, gente? Flor amorosa de três raças tristes. Essa frase aqui, nunca me esqueço, né? Falando da música brasileira. Flor amorosa de três raças tristes. Paulo Prado, tá? Escrevi isso em 1920. Então, isso já estava se desenvolvendo a contraposição desse pensamento mais pessimista, de que o Brasil não ia dar certo, né? Que defendido por um dos grandes sociólogos brasileiros, chamava-se Oliveira Viana, que era mulato, por acaso, mas também achava isso, que também não ia dar certo. No Museu Nacional, naquela época, tinha o João Batista de Lacerda, que também pensava a mesma coisa, né? A maior instituição acadêmica que tinha no Brasil naquela época, não tinha universidade no Brasil. A primeira universidade brasileira é fundada em 1913, que foi a Universidade do Paraná, e depois, em 1920, quase por um acidente, é fundada a Universidade do Brasil, que hoje em dia é o UFRJ. Não tinha universidade no Brasil nesse tempo, né? A maior instituição acadêmica era o Museu Nacional, né? E o Museu Nacional ia nessa onda dessa crença bastante fundamentada pelo contexto colonial, né? Então, as religiões da raça negra seria uma religião bárbara. Então, Nina Rodrigues era a favor de defender o candomblé, porque achava que o negro nunca ia ser cristão de verdade. Poderia ir para a igreja e tudo mais, mas ia levar o seu fetichismo para a igreja, né? Ia botar a imagem de Santo Antônio virado na cachaça e tudo mais, botar bilhetinho embaixo do santo, etc, etc, etc. Que ele achava que são resquícios fetichistas trazidos de uma raça inferior, né? Então, o povo brasileiro, que boa parte são oriundos de raças inferiores, vão produzir esse tipo de cristianismo que não é o cristianismo de verdade, né? Então, ele era contra perseguir os candomblés. Deixa que a religião deles é essa, deixa eles lá, né? Então, ele acreditava realmente nisso, que o candomblé era a religião de negro, embora ele também percebia isso na época, como lá o Gregório de Matos, que eu mencionei, percebia lá no século XVIII, houvessem brancos participando, né? Então, ele, apesar de acreditar
nesse determinismo racial, tem um momento, né, que ele escreve a seguinte frase, né? No Brasil, todos estão condenados a serem feiticeiros, né? Exceto algumas almas superiores e mais esclarecidas, na qual ele se incluía, né? Que sabem a verdadeira natureza desses fenômenos, né? Mas todos estão condenados a serem feiticeiros. Então ele já meio que quebra com essa questão do determinismo racial, que inclui os brancos, inclui os imigrantes que já estão entrando nisso, os imigrantes europeus também entrando nessa, né? Então ele era, como médico sanitarista, ele estava realmente acompanhando todas as discussões da época, né? Acompanhando fielmente as discussões da época, mas como antropólogo que ele era, por instinto, ele foi no ponto certo. Que a questão não é mais racial. Qual é a questão, afinal? Né? Que ele não conseguia... A palavra que existia na época, mas ele não conseguiu usar, aquela palavra cultura. A cultura, naquela época dele, tinha outros significados que não a que a gente conhece hoje, né? Quer dizer, meio que faltou o vocabulário para desenvolver mais essas ideias, né? Oficialmente, ele estava seguindo as ideias do tempo dele, que essas ideias racialistas, essas ideias segregacionistas, né? Tanto que uma das coisas que, nos textos mais importantes que ele escreveu, foi Raças Humanas e Responsabilidade Penal no Brasil. Na época que estava se discutindo o primeiro Código Penal brasileiro, começo dos anos 1890, né? Ele achava que porque cada raça tinha a sua mentalidade, não conseguia pensar igual a outra raça, então ele achava que tinha que ter mais de um Código Penal. Ou um Código Penal na qual a aplicação teria que ser feita diferentemente para sujeitos de raças diferentes, né? Porque a ideia de propriedade individual é uma ideia de brancos. Então, os indígenas e os negros não tinham muito acesso a essa ideia, então tinha que ser julgados diferentemente, né? Podia se admitir, por exemplo, a poligamia, né? Que eles não tinham entendimento dos valores cristãos, né? De monogamia e tudo mais, então podia se admitir a poligamia, essas pessoas das raças ditas inferiores, né? E o Nina Rodrigues foi o primeiro a pesquisar academicamente o candomblé no Brasil. Não foi o primeiro a colocar o pé no candomblé e nem descrever, mas foi o primeiro a pesquisar seriamente a partir dessas perspectivas, né? E ele foi, enquanto pesquisador sério, ele foi descobrindo certas coisas interessantes. Por exemplo, a ideia de histeria, que era muito em voga na época dele, né? Associada à questão de estruturas psíquicas, né? Neurológicas, etc. e tal, que depois vai redundar para outras coisas, né? Na psicanálise. Mas na ideia, na época dele, era associado tanto à questão de gênero como a questão de raça, né? As mulheres eram histéricas por excelência. E as pessoas das raças inferiores, idem. Só que ele, como pesquisador sério, quer dizer, a alma dele de antropólogo, o fez ver que essas questões digamos assim, de patologias emocionais, patologias psíquicas entre a população negra da Bahia, não era tão diferente, ou pelo menos ele diz que não era nada diferente do que ele via com os pacientes brancos dele. Frequência de pessoas neuróticas e psicóticas era basicamente a mesma, né? Então, o que ele acreditava com base nisso é que sim, aí você tem a diferença intransponível da raça. Então, as pessoas de raça inferior vivendo numa sociedade, é por isso que defendeu o Código Penal separado, vivendo numa sociedade cuja medida de moral, a medida jurídica, vem de uma raça superior, cria um grande sofrimento social para essas pessoas, né? Porque eles são punidos por coisas que eles não estão entendendo. Não vê sentido naquilo e são punidos por coisas que eles não entendem. Não está
no sangue deles aquilo ali que o branco acha que é a moral, né? Então esse era o pensamento que depois, aí a gente vai olhar um pouco mais para frente, a gente vai pegar o Nina Rodrigues depois desse contexto pós anos 80, né? Mas, e essa questão, você tem o Nina Rodrigues como lá no comecinho, século XIX ainda, então você tem, na medida que a República vai avançando, a ideia da medicina como a ciência hegemônica no Brasil, baseada nessa ideia de uma higienização social. Então você tem figuras como Oswaldo Cruz, o Arthur Neiva, o Otávio Pena, quer dizer, vários médicos higienistas fazendo uma engenharia da sociedade brasileira, né? Alguns realmente com pensamento eugenista mesmo, e outros não. Outros que é questão mesmo de saúde pública, né? Quer dizer, a ideia de saúde pública no Brasil é muito forte, inclusive até estão entre as pessoas que são lidas lá fora, a ideia de saúde pública foi muito desenvolvida no Brasil, a ponto de ser exemplo para pessoas lá fora que queriam levar esse pensamento, por exemplo, para os rincões colonizados, para a Índia, por exemplo, Paquistão, né? Usando o pensamento formado entre os higienistas brasileiros, né? E como eu falei lá atrás, isso é muito forte no contexto republicano. O Brasil é um país que coloniza a si mesmo, né? Você tem toda essa coisa do império, dos impérios coloniais se formando no século XIX, e o Brasil forma esse império dentro do seu próprio território, sendo que a metrópole são a capital federal e depois que vai ser estendida para São Paulo, né? A ideia de uma civilização vinda do sul-sudeste brasileiro, né? Na qual você tem um sujeito, aí a gente vai ver a questão, aí também a ideia da hierárquica que atravessa essa ideia quase que igualitária do mito das três raças, né? Que o brasileiro padrão, né, nesse momento, é o brasileiro da capital federal, que às vezes se estende para São Paulo capital. É o sujeito, que não tem tipo. Os outros são os tipos regionais. O gaúcho, o caipira, né? o nordestino, tudo vira caricatura, viram ícones de identidade. O paulistano e o carioca não. São sujeitos da relação, os outros são objetos, né? Passam a ser olhados com inspiração de anedotas, até mesmo de, algumas vezes, estigmatização, né? De exclusão, de motivo para exclusão, né? Dizer que são pessoas infantilizadas, pessoas que são fora digamos assim, dessa régua moral, dessa régua de atitude, dessa época, régua de comportamento. São pessoas caricaturas, né? Como vai falar o Gilberto Freire, que é uma pessoa importante nesse momento, são caricaturas de homens, né? Então, a partir daí a gente parte para dois lados. Um, que é dentro da própria religiosidade, onde essas ideias higienistas também são colocadas, né? Basta ser olhados com o olhar higienista, e as religiosidades às vezes reagem a isso. Uma das coisas que surge como resposta é a Umbanda. Não a Umbanda no sentido geral, mas um tipo de Umbanda que nasce aqui no Rio de Janeiro, né? Que eu acho que eu mencionei no encontro passado, né? Que é essa Umbanda mais urbana, mais higienizada, né? Na qual você, por exemplo, não tem o uso de atabaques. Às vezes você diminui bastante o uso de álcool, o uso do tabaco diminui bastante, e as pessoas usando uniforme, guarda-pó, meio que identificar com a coisa higienista, usam guarda-pó como uniforme, como emblema do terreiro aqui, né? E o sacrifício? Não tem, também é eliminado, não tem sacrifício animal. Não tem.
Aí nesse momento realmente tira, né? Então você tem a ideia de uma evolução religiosa em direção a uma religião mais civilizada, né? Tirando os resquícios de barbáries e selvageria, né? Ainda vai ter os caboclos, ainda vai ter os pretos velhos, etc e tal, mas essas figuras, ao invés de serem centrais, como já foram, que é a expressão da magia da Umbanda, eles passam a ter um papel cada vez mais subalterno, né? Mas aí também atravessa o mito das três raças, então você tem um papel subalterno, mas com compensações em termos de valorização dentro do culto, né? O caboclo e o preto velho às vezes nomeiam o terreiro de Umbanda, mas se você vê em termos litúrgicos o papel deles, né? Quer dizer, nesse sentido mais imediato, mais discreto do que eles são, do significado deles ali, você vai ver que existe uma depreciação, né? Que o preto velho é diferente, por exemplo, da figura, porque aí a Umbanda vai incorporar algumas coisas do espiritismo. Por exemplo, são os espíritos doutores, sendo que o principal aí, dos centros de Umbanda do Rio de Janeiro e também que vai se exportar pelo Brasil afora, é a figura do Bezerra de Menezes, que era um médico sanitarista cearense, espírita, e que não vai ser incorporado na Umbanda para contrapor, na minha visão, na minha hipótese, para contrapor as figuras que pertencem a essas raças inferiores. Botar uma figura de um branco civilizado, higiênico, como sendo o diretor da situação toda, né? Então, quer dizer, não estou assim também querendo depreciar a Umbanda, muito menos a forma de Umbanda como um todo, mas tentando entender enquanto fenômeno social, sociologicamente, colocado nesse contexto da evolução do Brasil republicano, né? E o candomblé, como é que o candomblé reage a isso tudo, né? Um pouco Nina Rodriguianamente, né? Um pouco não, talvez bastante, né? Que foi o objeto da minha tese, inclusive, né? Na afirmativa de que candomblé é só para preto, né? Que branco não tem santo, né? Branco não tem axé, né? Quer dizer que algo que flagrantemente entra em contradição com as práticas do próprio candomblé. Continuam falando isso, repetindo isso, mas estão aceitando filhos de santo branco, não estão barrando ninguém, né? Salvo algumas exceções, mas principalmente depois a gente vai ver isso, né? Em São Paulo existem terreiros que fazem isso, né? Que barram brancos, né? Depois a gente vai entender como isso ocorre e os porquês disso aí, né? Mas tem essa questão Nina Rodriguiana, que o candomblé absorve, reconhecendo que existe um determinismo racial na questão religiosa também, né? Nos anos 30, né, que avança realmente essa ideia do mito das três raças, do elogio da mestiçagem, uma outra coisa também acontece no campo investigativo das religiões afro, no caso candomblé, tanto na Bahia como em Recife, que começa com esses médicos higienistas. Em Recife ainda continua, a questão higienista ainda continua, né? Por exemplo, quando eles começam a defender o batuque lá de Recife, né? Então, quem defende é o Instituto de Defesa dos Psicopatas, né? Instituto de Defesa dos Psicopatas, inclusive eles fazem um congresso afro lá em Recife, em 1974, esse instituto faz, então tem vários psiquiatras e médicos higienistas ali, ainda que de uma forma elogiosa, eles não são, e diferente, com a lógica diferente da Nina Rodrigues, né? Porque ali em Recife existe uma maior
população mestiça dentro do candomblé do que em Salvador, mesmo naquela época, né? Mas na época de comparação com a época de Nina Rodrigues, principalmente, mas naquela época também já era assim, né? Então era muito difícil colocar o recorte racial, então eles introduziram um novo diferencial, que é o diferencial da cultura. A cultura entendida como a gente entende hoje, como uma, digamos assim, meio que colocado já no pensador que começa a ser hegemônico naquela época, que é o Karl Marx. Uma superestrutura que determina o comportamento e os fazeres e a lógica de cada sociedade, né? Uma superestrutura cultural. Então você tem esse fator cultural que começa a ser colocado ali em Recife e depois vai para Salvador pelas mãos de um outro médico chamado Arthur Ramos, que era psiquiatra também, e ele escreve no livro dele, né, Os Candomblés da Bahia, que vamos continuar concordando com Nina Rodrigues, mas vamos tirar essa questão de raça e substituir por cultura. Ele escreve isso, ele diz isso, né? Então a cultura entra como um fator diferenciador, não só dos estudos, mas como também das práticas religiosas. A questão da raça novamente começa a se diluir, né? Embora nunca perca de importância em momento nenhum, mas se dilui. De recortes se passa mais ou menos quantos? Anos 30. Anos 30. 1934 no Congresso de Recife e 1937, 38 através de Arthur Ramos, né? Que aí você tem o Congresso Afro-Brasileiro em Salvador, 2 anos depois do Congresso de Recife, né? E o Congresso de Salvador, ainda essa ideia de cultura ainda não estava amadurecida entre as pessoas que propõem esse congresso. Eram muito mais políticos, jornalistas, advogados, não haviam tantos médicos fazendo isso, né? Por acaso tinha um médico ou outro, mas eram jornalistas, advogados e políticos, né? Em Salvador, no qual o contexto era outro, inclusive as questões políticas locais ali, que eram um pouco diferentes da de Recife, né? Inclusive com a grande força do Partido Comunista naquele momento, e o Partido Comunista e o integralista também. A diferença do integralismo que o integralismo via com seriedade a questão do mito das 3 raças, mas enxergava o Brasil como uma nação cristã. Então meio que botava de fora as religiões afro. No comunismo não. O comunismo, como a gente vê lá no livro Jubiabá, que é um dos grandes livros comunistas do Brasil, é o romance Jubiabá de Jorge Amado, né? Que era um comunistão assim, brabo, que comeu criancinha no café da manhã, né? Então, você tem essa ideia do candomblé como sendo, enxergando o candomblé como parte da essência do povo trabalhador da Bahia. Então tem que estar sempre sendo valorizado ali. Nos livros de Jorge Amado, parece que ele interpreta dessa forma, da mesma forma que o Tolstói falava também da religiosidade lá na Rússia, embora não fosse comunista. Mas a base do comunismo presente naquele momento é um comunismo romântico, influenciado por esses narodniks russos, né? Sobretudo Leon Tolstói, da ideia da simplicidade, da autenticidade do povo como expressão da verdadeira classe trabalhadora, né? É um comunismo populista, né? Esse do Jorge Amado, né? E outra pessoa que é também comunista naquela época, que era o jornalista Edson Carneiro, que também escreve sobre candomblé, mas ele está prestando atenção mais no aspecto que hoje em dia classificamos como folclórico do candomblé, e também na capoeira da Bahia, né? Como se esse campo da capoeira da Bahia, como nós conhecemos hoje, se constituiu naquele momento, nos anos 30. Que não era o Nelson Carneiro, foi o Edson Carneiro, Nelson foi irmão dele. O Edson Carneiro meio que foi o mais destacado, mas teve outros escritores, né, naquela época. E falando dessas figuras que eu falei da questão do regionalismo, né,
estamos aí no momento, no auge da influência do movimento modernista, dessa segunda fase, que vai embarcar, vai criar essa ideia do regionalismo, né? Como algo positivo, que antes era da ordem do caricatural, do excludente, criado, discurso criado no Rio e em São Paulo, que essa onda regionalista do movimento modernista vai olhar como algo positivo, né? A figura do sertanejo, lá do Guimarães Rosa, etc. e tal, né? Graciliano Ramos, que era outro comunista, né? E isso aí vai criar. Aí você tem uma situação bem interessante aí nesses anos 30, né? Que depois outros sociólogos e antropólogos mais adiante vão denunciar, que é a constituição do campo sociológico do candomblé com um determinado perfil. E esse perfil na Bahia era o perfil das mães de santo. O candomblé mais autêntico era aquele chefiado por mulheres, né? Então você tem um aspecto não diria tanto androfóbico, mas muito mais homofóbico do que qualquer outra coisa, né? Que esse candomblé chefiado por homens, que na verdade eram a maioria homossexuais, seria um candomblé degenerado. Quer dizer, a ideia de degeneração que vem da ideia da questão da mestiçagem no sentido negativo, que vem lá dos pensamentos racialistas, né, vai ser colocado na cultura. Degeneração cultural, colocado a partir dessa ideia de cultura, da mesma forma que a raça era colocada, que pudesse ouvir raças puras e misturadas, a cultura também passa a ser enxergada da mesma forma, que haveriam culturas puras, intactas, e culturas misturadas, possivelmente degeneradas, né? Então, que é uma fantasia total, né? Então haveria nesse campo candomblés puros, que seria a denominação usada seria os candomblés nagôs, usada naquela época. Seriam os candomblés nagôs, seriam os mais puros, e haveria os candomblés misturados que vinham, a pessoa recebia caboclo, né? As pessoas eram mestiças ou eram homens, né? Que seria o candomblé degenerado. Então você constitui um campo de vigilância determinado por fatores externos ao candomblé, né? Embora dentro do candomblé, sim, existisse discurso de distinção, quem era o melhor, o tempo todo, na prática, na relação entre os candomblecistas, isso meio que se apagava, né? Uns frequentavam a festa do outro, se convidavam um outro, pediam ajuda no outro, embora esse discurso existisse, e talvez fosse fortalecido por esse discurso, por essas narrativas vindas de fora, né? Então você tem cria-se uma demanda dentro do candomblé: quem vai escrever sobre o meu terreiro? Uma pessoa importante escrever sobre o terreiro de candomblé torna esse terreiro diferenciado perante os outros, é o mais puro, é o mais excelente, né? Pessoas começam a respeitar, tem uma respeitabilidade, uma legitimidade maior no momento que ele passa a ser objeto de um livro acadêmico ou de uma monografia acadêmica, entendeu? Então existe não só uma demanda, mas uma disputa, se torna um campo de disputa. O candomblé transforma a academia, a influência acadêmica, num campo de disputa, claro que vão ser poucos, né? Que se escrevia pouco no Brasil, só tinha 3 universidades no Brasil nos anos 30, né? Então se escrevia muito pouco, entendeu? Então era um campo de disputa acirrada, né? E então eram muito pouquíssimos candomblés que entravam realmente, né? Que passavam a ser excelência entre todos os outros, né? Claro que era uma coisa absolutamente injusta, mas que pelo fato de serem poucos, o candomblé como um todo não absorveu totalmente.
Ficaram os excluídos, não eram só excluídos em termos de vamos citar, vamos falar desse terreiro, mas também passaram a ignoravam esse campo. Ignoravam, né? Às vezes sequer sabia que existisse. Também por causa da questão do grau de analfabetismo que existia entre a população, né? Deus do céu, eu falei demais? Não dá para falar mais um pouco, a gente vai abrir para pergunta. Então você tem aí questões que o campo das religiões afro e do candomblé especificamente absorveram nesse momento, que é em relação à questão raça versus cultura, começa com raça e termina em cultura, da questão da higienização, que também entra questão de raça e cultura, a raça lá no começo e a cultura depois, mas a raça nunca abandona, a raça nunca é abandonada, né? Porque você tem um momento mais forte desse discurso das três raças, que a raça meio que fica numa estante meio que à parte, mas depois, como a gente vai ver, esse discurso vai sendo diluído de 40 anos para cá, né? A raça começa a ter uma centralidade cada vez maior, né? E a ideia de branco não tem santo, branco não tem axé, etc, etc, que era algo assim, meio que para estabelecer mesmo lugares, né? Eu tenho mais santo que ele porque ele é branco, etc e tal, vai se tornando aos poucos, dos 40 anos para cá, também como um campo de disputa, um campo de criação de hostilidades, né? Dentro do candomblé especificamente, não dentro da Umbanda. Umbanda as regras são diferentes, mas dentro do candomblé isso vai criando até situações de hostilidade, né? Isso eu vou falar no próximo encontro. Então, só para encerrar, que a gente botei o marco assim de 1980, metade dos anos 80, né? Que a metade dos anos 80, que ainda no contexto da ditadura militar, primeira metade dos anos 80, né? Vai ter uma instituição brasileira, né? Que vai se desenvolver, vai ter um grande peso em termos políticos, mas não em termos populacionais, né? Que a gente vai falar um pouco também dessa questão da participação política no Brasil. Talvez eu fale agora, participação política no Brasil, né? Nossa grande charada, né? Da participação política, né? Que a gente tem a fundação do Movimento Negro Unificado, né? Que foi um marco, né? Político, né? Interessante, né? Embora eu vá falar também no contexto da ditadura militar, né? Porque é importante a gente endossar isso, né? Essas duas questões, a ditadura militar e a fundação do Movimento Negro Unificado. Não que não houvesse movimento negro no Brasil, aí que eu entro a questão da participação política, né? Que aqui no Brasil, a participação política sempre foi vanguarda. As chamadas massas, a maioria da população absolutamente excluída da participação política. Participação política, enquanto protagonismo, é sempre de uma pequena porção, de uma elite pensante, em todos os movimentos. Todos os movimentos, né? Talvez o único movimento de massa, mais ou menos de massa, que teve no Brasil, por isso que foi tão marginalizado e tão difícil de se institucionalizar, que é mais usado como massa de manobra do que qualquer outra coisa, é um movimento sem terra, né? É o movimento mais perigoso que tem no Brasil, é o movimento sem terra, porque é um movimento que conseguiu eletrizar uma massa de pessoas, né? Não depende só de uma vanguarda. É um movimento quase que igualitário. É um movimento perigosíssimo dentro do Brasil, né? Enquanto que os outros, não. Os outros você tem o Partido Comunista do Brasil, do qual meu avô participou lá no comecinho, tentou criar um movimento de massas, como era o comunismo em outros países, né? Mas não conseguiu. Não conseguiu.
continuou sendo um movimento dirigentista de vanguarda, né? Algumas pessoas assim com vocação a serem também líderes carismáticos, né? O comunismo começou a abrir mão dessa sua vocação de massa para colocar lá no lugar o Luiz Carlos Prestes, representando a todos eles, né? Que não era comunista no começo, né? Vai se tornando depois que ele vai para a Rússia, né? Mas que a questão aqui é o populismo enquanto vocação política, né? Quer dizer, o movimento sem terra não tem como se coadunar com o populismo, né? Não tem como ser orientado por lógica populista, né? Mas todos os outros movimentos políticos têm que depender do tal do líder carismático, que mata ideologicamente qualquer coisa. E passa a ser uma coisa dirigentista, né? Não precisa ler, não precisa estudar, não precisa conhecer, basta decorar os slogans e as palavras de ordem e seguir o mestre, né? E esse é o momento da República Brasileira, né? Lá atrás, com continuidade até hoje, né? Quando a gente achou que a gente ia deixar isso para trás, a coisa teve um novo renascimento, né? Quando eu vi as pessoas subindo ali o Congresso Nacional, aquela multidão de pessoas, vai ser um Brasil novo que vai aparecer. Aí o Brasil velho voltou como reação. Aí eu entrei em depressão, aí foi aquela coisa toda. Mas não é para rir não. Então, e você tem, em soma isso, ainda uma sociedade tradicional, né? Que eu falei do dirigentismo e da vanguarda. Você tem ainda a sociedade do favor ainda existindo no Brasil naquele momento, né? Eu achava que ela ia acabar em algum momento nos anos 2000, né? Nos anos 90, anos 2000, então não acabou, né? Mas tem a sociedade do favor, que possibilitou inclusive a sobrevida das religiões afro, como ocorria lá atrás, né? Da ideia da porta dos fundos, que as elites iam ter os serviços mágicos religiosos dessas religiões pela porta dos fundos, mas pela frente defendia, porque a religião fazia alguma coisa para eles também. Em público eram católicos, toda a sua postura de pessoas decentes, né? Mas iam recorrer seus serviços, né? Então, acho que a partir dessa questão da sociedade de favor, que vai ser a deixa para começar a falar, então, na nossa próxima sessão. Tá bom? Então, hoje a gente fica por aqui. O que seria mesmo sociedade do favor? Sociedade do favor por exemplo, uma das coisas que fundamentou a sociedade do favor foi a estrutura agrária brasileira da época escravista colonial. Que você tem a fazenda, a casa grande, o engenho, as plantações, e em volta tem os moradores, né? Na qual esse senhor da fazenda é padrinho de todos os filhos, né? Cede a terra para ele ficar ali. Alguns são ex-escravos, alguns até são escravizados, que permite criar umas galinhas, plantar uma mandioca ali, né? Então, a ideia deles de que é o meu padrinho, ele me deu terra, então eu vou fazer o que ele manda. Não precisa de chicote. Para que chicote? É relação pessoal, né? Tem que ficar chicoteando e botar no tronco todo mundo. Não precisa. Relação pessoal, né? Eu sou pessoa da casa, tal. É cria da casa, né? É escravizado, é cria da casa e tal. Trato como E até hoje existe isso, né? Essa é a sociedade de favor. Quer dizer, a base da sociedade de favor é essa. Claro que se estende para outros contextos, né? Deixa eu te perguntar uma coisa que você colocou no começo, mas você falou rápido e eu estou curiosa sobre isso. Os estigmas se colocam num certo momento
étnicos e também sociais, e até você citou o Zé Pilintra, ele sofre uma inversão no contexto Da liturgia, religiosidade. isso. Fala um pouco sobre isso. Sofre inversão no sentido em que é uma inversão, mas não é muito uma inversão. Da ideia de que as margens têm poder. Aqueles que estão no limite têm um poder ali, na qual eu posso recorrer, né? O poder de reverter as coisas, né? Pessoas que são desfavorecidas socialmente de alguma forma vão recorrer àqueles poderes para alcançarem o favor. Se elas não têm conexões dentro desse sistema da sociedade dos favores, conexão é tudo, né? Tem um padrinho ali, né? Elas vão buscar a ajuda desse poder marginalizado, né? Poder de reverter aquilo, reverter a situação em que vive. Que é uma ideia de Exu. Oi? Que é uma ideia de Exu, intrinsecamente. Uma das, né? Uma das. Né? Então, por isso que essas entidades são identificadas com Exu. Uma pergunta, pai. E quando essas, quer dizer, porque na verdade todas foram marginalizadas, né? Mas quando essas figuras marginalizadas mais urbanas começaram a aparecer, existe alguma coisa datada assim? Porque antes ouve-se muito falar, antes Caboclo Preto Velho resolvia todo o problema. A Marlise já existia Caboclo Preto Velho, mas era uma coisa mais rural, realmente, né? Já não entra muita... Quer dizer, a questão da margem com o poder já tem um outro significado aí no caso dos Caboclos e Pretos Velhos, né? A coisa mais digamos assim, da sabedoria da natureza. Isso. Né? Da sabedoria da natureza que vai onde o médico não alcança. Até hoje existe essa narrativa, né? Mas no caso, tem uma escritora chamada Marlise Vinagre, que eu acho que ela é jornalista, depois se tornou antropóloga, né? Que ela escreveu um livro chamado Maria Padilha e Toda a Sua Quadrilha, que ela faz uma espécie de genealogia disso aí. Legal. Parece que vem lá de Portugal, né? Valei-me Maria Padilha e Toda a Sua Quadrilha, lá do sul de Portugal. Então, dito que lá existe feitiçaria também. Você lê lá no Primo Basílio, tem a figura qual é o nome dela? Juliana, né? Que era feiticeira, que a outra era cliente dela, né? Existia feitiçaria em Portugal, claro que não como religião organizada, né? Mas você tem essa coisa dessa feitiçaria portuguesa, desses costumes portugueses mágicos religiosos, né? Mágicos e religiosos, né? Vem pra cá. Às vezes inteiros, né? A coisa de botar Santo Antônio de cabeça para baixo na cachaça vem de Portugal. Né? Tirar o Jesus Cristo destacável da estátua de Santo Antônio e tirar dele também é uma coisa portuguesa. E qual o fundamento que virar Santo Antônio na cachaça? Hã? Tem algum fundamento? Não, eu tiro você daí enquanto você não cumprir o que eu quero. Tirar o Jesus que é destacável da imagem de Santo Antônio, você destaca e esconde o Jesus, né? Não te devolvo enquanto você não fizer o que eu quero. Diz. Mas eu só fiquei pensando muito sobre algumas questões levantadas, porque a gente está falando de lugares onde corpos não desejados, subalternizados, ganharam, ainda que como ícones, a possibilidade de ocupação de algum lugar de representação de poder. E aí tem o sujeito branco. E eu estou muito interessada sobre os sujeitos brancos. Eu acho que essa é a minha grande pergunta do momento e que eu quero poder colocar em questão. Então, como que a gente pode pensar a entrada de pessoas brancas nesse lugar onde de alguma maneira pode existir algum tipo de subversão com resistência? Bom, sempre estiveram ali, em primeiro lugar. Não são externos a esse sistema, né? A única coisa que, em determinado momento, nos anos 20 e 30, se subverteu por influência das pessoas brancas ou das pessoas que pensam, se identificam com o pensamento vindo da dita sociedade branca, é essa questão da higienização, né? Na qual aparece, por exemplo, esses espíritos dos médicos dentro da Umbanda. Quer dizer, não é mais Caboclo e Preto Velho. Né? Você tem aí
tem uma complementariedade, digamos assim, confessada, né? Declarada, de que você está ali completando o mito das 3 raças ali, mas você também tem um discurso não confessado de que você está submetendo a cada elemento ali a um crivo hierárquico, né? Quer dizer, os brancos cuidando das coisas sérias e os pretos e indígenas cuidando das coisas mais periféricas, né? Mas os brancos sempre estiveram e sempre submeteram realmente, né? Tem que ter seu preto velho, seu caboclo, não era questionado em momento nenhum, né? Teve um antropólogo interessante falar, era sociólogo na verdade, o Roger Bastide, que chegou no Brasil nos anos 30 para ajudar a criar a Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da USP, né? Da USP. E ele escreveu um artigo falando com essa visão mesmo, né? Do branco criando degenerescência dentro da Umbanda. Então você tem na cabeça dele, aí pensando, claro, dentro do crivo da cultura, né? Você tem o candomblé como sendo a coisa mais pura, mais africana, e a macumba do Sudeste como sendo uma coisa degenerada, porque o branco entrou, né? E degenerou tudo aquilo ali, virou uma coisa de dinheiro, né? Como se o candomblé não tivesse dinheiro, né? Uma coisa ligada à sexualidade. E é engraçado, depois eu vou falar, quer dizer, o Roger Bastide é interessante porque esse discurso se repete num texto dos anos 70, que eu acho que vai interessar a você, eu acho que eu já indiquei para você, inclusive, que é o Segredo da Macumba, né? Depois eu vou falar dele mais adiante, né? Do Marco Aurélio Luz e Jorge Lapassade, que fala da perspectiva da psicanálise da Umbanda, né? Aqui no Rio de Janeiro, né? Mas branco, quer dizer, não é questão de ser branco. Branco sempre esteve ali, mas é questão de um pensamento criado lá no final do século XIX, na qual coloca o branco como protagonista da excelência do conhecimento, do saber, de tudo que é bom, né, bonito e tal, passa a ser o branco, né? E isso acaba também entrando na cosmologia e na liturgia umbandista, acaba sendo incorporado também, né? Aí você tem uma reversão, uma tentativa de reverter esses valores, digamos assim, transgressivos, né? Essa questão que o senhor falou de que as casas se consideravam a excelência quando a academia ia lá dentro estudar, isso também é muito contraditório, né? Tipo, uma casa que se considera pura, não sei se eram necessariamente as casas que não tinha branco dentro, mas aí o candomblé puro achar que é a excelência porque está sendo validado pelo estudo do branco dentro da academia. De alguma forma. Não, é questão de reconhecimento, né, Rosa? Que é o seguinte, existe sim um paradoxo aí, no sentido que sim, isso aí em grande instância é considerado algo de valor, é valorado, né? Mas também você tem uma categoria de acusação dentro do candomblé, você vai descobrir logo, isso aí é pai de santo de livro. É mãe de santo de livro, não é uma mãe de santo séria, né? Quer dizer, também remete a uma ideia de uma pureza, né? Você teria os puros e os impuros, os degenerados e tal. Então, o pai de santo de livro, a mãe de santo de livro, dentro do campo narrativo do candomblé, surge como uma dessas categorias degeneradas, né? Não dignas de um valor realmente intrínseco, né? Mas a ideia de um reconhecimento é importante, eu acho que para cada grupo social é importante ter essa coisa do reconhecimento, sobretudo, claro, lógico, né? Lógico. Sobretudo num contexto de uma sociedade onde tem pouca gente na academia. A academia é realmente, naquela época, muito mais do que hoje, o lugar da elite, muito mais do que hoje. Você tinha, nos anos 30,
5 universidades no Brasil, quanto muito, né? Mas na América Latina você tem a Universidade de Santo Domingo, que foi fundada no século XV, né? A Universidade do Peru foi fundada no século XVII. Nos Estados Unidos, no século XVIII já tinha várias universidades. Aqui só vai ter no século XX, né? Quer dizer, a gente pensar um pouco, relativizar um pouco essa ideia de academia no Brasil, que a gente meio que naturalizou e acha que é algo de sempre. Não é uma novidade, que a gente tem que estar ainda tendo que lidar com essa novidade, né? Que a universidade, a UFRJ fez 100 anos há 3 anos atrás. E eu vou contar a anedota de como ela foi fundada, que eu não vou deixar de contar isso, que faz parte desse contexto, inclusive até para entender um pouco, né? Que quando terminou a Primeira Guerra Mundial, o Brasil estava nessa coisa, de ser reconhecido como nação civilizada pelas outras, cheio de complexo de inferioridade, da qual vai gerar o nosso chamado complexo de vira-lata, né? E a coisa que o brasileiro mais gosta é que alguém comente, algum gringo no YouTube comente sobre o Brasil, adora ver isso, uma coisa meio de complexo de inferioridade e narcisismo ao mesmo tempo, né? Então, um dos heróis da guerra foi o rei Alberto da Bélgica, né? Neto daquele bandido, aquele horroroso lá que massacrou africanos e tudo mais, né? O rei Alberto, que tinha um homem de 2,10 metros de altura e tal, sobrinho neto da rainha Vitória, e aquela coisa toda. Era um herói, realmente ele combateu, era um atleta, né, e tal. Ele veio, nadou em Copacabana, né, e tal. E a mulher dele, a rainha Astrid, era uma mulher que tinha pretensões acadêmicas, né? Então, o que ela queria conhecer, vamos na igreja tal, não, a igreja tá legal. Indo em 2 já tá bom. Eu quero ir na universidade, conhecer a Universidade do Brasil. Não tinha nenhuma, né? Não tinha nenhuma. Capital Federal do Brasil, não tinha universidade. Então, eles pegaram o Instituto dos Alienados, ali na Praia Vermelha, que era um manicômio, fecharam o manicômio, botaram a placa ali, Universidade do Brasil, contrataram algumas pessoas com cara de professor, algumas pessoas com cara de aluno, botaram os guarda-pós em alguns, botaram lá dentro e chamaram a rainha, vem visitar. Isso é verdade, é verdade. É verdade, só que no Brasil. Não, aí declaro que os acadêmicos depois aproveitaram isso, porque foi o decreto do presidente Epitácio Pessoa, se não me engano, ele decretou a fundação da Universidade do Brasil no Diário Oficial. Então, os acadêmicos do Rio de Janeiro se juntaram. Então, vamos realmente fazer a universidade, né? Aproveitaram o ensejo e vamos fazer realmente a universidade. Juntaram as escolas, a Politécnica, a Escola de Direito, etc. e tal, e vamos fazer a universidade, né? Mas foi assim, quase um acidente. Quase um acidente. Quer dizer, a UFRJ começou no manicômio, né? E dá para entender tudo. Né? Então, essa coisa dessas questões que eu estou discutindo hoje, né? Que parecem que a gente nunca vai conseguir realmente alcançar, que é de novo a coisa do complexo de inferioridade nossa, né? De novo complexo de vira-lata, são ideias, são discursos, são narrativas recentes da nossa sociedade, que a gente até está aprendendo, né? A própria ideia do conhecimento, do saber, do ensino e tal, foram bastante avançados no Brasil. Figuras como Anísio Teixeira, como o Paulo Freire, né? Etc. e tal, mas que são recentes no Brasil. Ainda está em processo de construção. Não estão arraigados como no resto da América Latina. Que você vai na Universidade Católica do Chile, você vai na Universidade Federal do México, coisa, né? Tem comparação, né? A antropologia no México tem 7 campos da antropologia, né? Nos Estados Unidos são só 4, no México são 7, né? Você fica embasbacado ver a Universidade Católica do Chile, é uma potência aquilo lá, né? E aqui estamos ainda meio que não tendo medo desses prédios velhos cair em cima da cabeça da gente, né? Como já aconteceu, né? Então vamos tentar. Eu acho que talvez uma das coisas que eu gostaria aqui, falando desses contextos todos,
é entender o que nós somos hoje, né? Que a sociedade que a gente vive hoje foi um processo de uma construção muito complicada, né? Que vai se complexificar no segundo momento, na segunda parte, a partir dos anos 50 e 70, que eu vou fazer um prólogo em relação a isso no próximo encontro, né? Que vai nascer realmente a sociedade complexa como entendemos o Brasil hoje, com toda essa carga de resquícios da escravidão que estão aí até hoje, sociedade do favor que está aí até hoje, né? E eu não sei se eu diria que eu sou pessimista ou otimista em relação a isso, se o Brasil vai ter jeito, né? Realmente eu não sei. Porque ainda há muita coisa para acontecer. Não acho que, pelo menos, as coisas vão continuar como estão, do jeito que estão. Uma coisa ainda está para mudar. Não sei se para melhor, não sei se para pior, não sei se mudar para ficar o mesmo, que é o que mais acontece, né? Mas vamos ver isso. Mas... Eu tenho mais uma dúvida, observação. Você falou que no final do período escravista, aproximadamente 50% da população que tinha escravos eram também ex-escravos. Sim. E aí você falou que esse estigma racial foi associado ao servilismo. E eu observo que também, por exemplo, no Rio de Janeiro, quanto mais ela você vai andando, fica isso mais claro, né? Sim. Você vai para o Leblon, Ipanema, fica mais claro as pessoas moradoras de lá e as pessoas que vão lá para trabalhar, né? Aí eu queria saber o que você acha, por que permaneceu esse estigma racial associado ao servilismo, já que no final desse período escravista quase estava dividido 50% quem tinha escravos, e se isso também não está associado à questão econômica, de isso permanecer hoje assim? Tem vários fatores, sim, mas acho que o principal mesmo é a própria invenção da escravidão, como foi nas Américas, a escravidão moderna, né? Que é uma escravidão como diferente de todas as outras, isso eu falei no encontro passado, né? Que estabelece que quem é escravo e quem não é escravo, né? Quem é sujeito a ser escravo, são pessoas de uma única raça. Diferente das escravidões que eram anteriores, que eram pessoas da mesma raça dos senhores, né? Seja no Japão, seja na Rússia, o Stalin, a mãe dele era escrava. A mãe do Stalin era escrava do pai dele, né? Mas ela era caucásica, né? Era da Geórgia, né? E o pai dele era armênio. E Então, pessoas da mesma cor. Então, existia era mais fluido esse sistema. Você se tornava livre, não existia na sua pele estigma de que você ou seus antepassados eram ex-escravos. Isso não era identificável, né? E aí, a grande questão, a grande maldição que a gente carrega aqui nas Américas é que essa condição servia marcada na pele, né? Então, não é a questão só da escravidão ou só racial, mas uma invenção que conseguiu fundir as duas, né? Eu não sei quando é que a gente vai conseguir realmente um dia separar isso. Eu acho que talvez... Bom, agora tem o recurso das cotas aí, né, que eu acho interessante nas ciências sociais, na antropologia, na sociologia, que uma das coisas que talvez ajudasse a descolar isso aí seria desinventar essa ideia de que preto só estuda preto, né? Por exemplo. Eu vi fiquei muito gratificado uma vez que eu estava assistindo a televisão lá em Brasília, o comentarista de economia era preto. Lá na TV Globo lá de Brasília, o comentarista de economia era preto, né? Não era chamado para falar de samba, nem de macumba, nem de racismo, né? Uma das coisas que começa a descolar aí, esse determinismo racial, que vem lá do Nina Rodrigues, dos racialistas, né? Que é uma das coisas que colou realmente na gente. Eu acho que precisa ser descolado como um dos caminhos, né? Eu acho que não é fácil, eu acho que não é uma coisa
que uma coisa só vai resolver. São muitas outras coisas aí que tem que ser colocadas, né? Mas aí no sentido cultural, isso é algo que ajuda, né? Dessa coisa do visual, da visualização, do reconhecimento, né? Quer dizer, eu viajava lá fora, não nos Estados Unidos, mas na Europa, eu já fui confundido com jornalista, já fui confundido com crítico de arte, já fui confundido com professor de Cambridge, eu estava lá mais ou menos como professor também, mas aqui quando era novo, eu era confundido com capoeirista, né, com músico, tudo que não fosse não era ruim, entendeu? Não é uma coisa que me depreciasse, mas era uma coisa que marcava, né? Minha pele, meu visual, meu corpo tem uma função social que é essa marcada, entendeu? É difícil mesmo. Acho também que tem uma questão de valor econômico, porque muito também da questão da escravização e perdendo potência é porque deixa de produzir riqueza, né? Quando é proibido a escravização e o tráfico de corpos. Eu acho que quando a população negra for reconhecida também como consumidora, que produz e gera economia, pode ser uma moeda bastante forte para que seja reconhecido, né, essa importância na sociedade. Olha, era o que alguns sociólogos, tipo Florestan Fernandes, pensavam nos anos 50, lá da integração do negro na sociedade moderna. Falava, inclusive, até em relação a São Paulo, no que diz respeito a essa questão, mas ele não estava certo, não. Não estava certo. Quer dizer, isso vai até a página 5. Isso vai até a página 5. Aí, pelo contrário, o estigma continua independente do seu poder econômico. Só que uma outra coisa aparece, que é a questão do status quo da sociedade hierárquica, né? Onde é que está esse negro de classe média? Quem é ele? Né? Que a pessoa bate na porta, posso falar com a patroa? Tem coisa assim, né? Então você tem a grande força do movimento negro aí, esses negros de classe média que querem ser reconhecidos não fora desse estigma servil. E existe esse movimento negro exatamente porque a questão não foi resolvida economicamente. Não foi. Mas pela perspectiva outra, assim como a gente está falando de brancos também, se a sociedade branca reconhece que existe uma grande nação potencialmente consumidora negra, isso também pode alterar um pouco essa relação. Infelizmente, são coisas de crença, né? Não são coisas o pragmatismo meio que passa fora disso aí. Claro que, inclusive, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, isso funciona também até determinada página. Para os Estados Unidos, que é o país mais pragmático que talvez exista, não funciona também integralmente essa questão, né? Funciona talvez lá um pouco mais a chamada do pink money, né? Da questão da homossexualidade e a integração da população homossexual como consumidores. Nos Estados Unidos isso funciona mais, aqui no Brasil não funciona de jeito nenhum, não rola, né? Quer dizer, essa questão da crença e da abjeção, que ela falou de corpos abjetos e desejados, né? A questão da abjeção física, né? É muito forte, né? As mulheres negras começaram a usar o cabelo natural, né? Uns 40 anos atrás, né? Existia uma rejeição muito grande. Que olhavam para aquilo e identificavam com mau cheiro. Né? Esse cabelo está fedendo, esse cabelo. Não estava nada, estava sendo muito bem lavado. Né? Existia uma coisa de uma abjeção, né? Que é muito arraigada, muito forte. Não dá para... A questão do pragmatismo não entra aí, não entra, é muito difícil mesmo. É difícil entrar num país onde tem tanta concentração de riqueza por tantas poucas famílias. Vai abrir mão de uma coisa
É ideal desde a crença. Não, acho que uma coisa que o Roberto da Mata fala, né? Não é Roberto da Mata, não. Era o Darcy Ribeiro falava, né? Que o Brasil é uma das poucas sociedades em cuja elite não tem a presença de um noblesse oblige. Já que eu sou privilegiado, tem tudo na minha mão, eu tenho que dar o exemplo, né? Eu tenho que dar o exemplo, tenho que fazer caridade, tenho que ser gentil com as pessoas, né? Não posso ostentar demais o que eu tenho, há que fazer exatamente o oposto, né? Uma das poucas sociedades, segundo Darcy Ribeiro, onde o noblesse oblige não existe. Você vê lá o neto da rainha indo tratar de doente lá no interior do Chile, coisas assim. Impossível aqui no Brasil. Não consegue nem arrumar uma cama, ainda mais fazer isso. Porque é uma separação, pensando ainda nisso, que como ela está tão amarrada ao fenótipo, é uma questão que passa pelo olhar. Sim. Então, uma pessoa preta sabe um olhar, ainda que ele venha com um sorriso. E aí eu acho que é um lugar de grande perversão e grande dificuldade de alguma mobilidade racial e social. Que é alguma coisa que atravessa um campo que não está na palavra, que não está num gesto que você vai poder reconhecer. Não está na intencionalidade declarada, né? Está meio subconsciente. Que é o que a Lélia Gonzalez vai chamar de neurose cultural brasileira, né? Que é o conceito que tem me interessado muito nesse momento, assim, de poder chafurdar um pouco essas constituições. Agora eu tenho uma dúvida, pai. Na verdade, pode ter bastante a ver até com o tempo que a gente está falando. Mas só que é mais uma dúvida pessoal minha. O que você acha que atraiu a Virgínia do Nascimento ao integralismo? Ele era católico. Ele era bastante católico e era nacionalista também, né? Era um movimento mais aberto que se imagina. Não tinha muito a ver realmente com os movimentos fascistas da Europa. Era um movimento de extrema-direita, sim. Tinha aspectos fascistas, mas não era um movimento em si fascista, né? Era um movimento nacionalista, católico, né? O fundador equiparava a mãe dele à Virgem Maria e tal. Coisa meio doida, né? Mas tinha... esses valores que eu estou falando até agora, né? Sociedade de favor, de hierarquia social e racial, era abraçado com naturalidade. O negro tinha seu lugar, mas era o lugar do negro, né? Era valorizado dentro dessa ideia. Olhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Exatamente, por aí, né? Eles não gostavam de judeu. Judeu não tinha nada com... Já lá que é uma força estrangeira, exótica, só trazia ideias malucas, comunismo, entre outras, né? Mas era... O que mais? Esse conceito de sociedade de favor, ele também é abarcado no homem cordial, né? Sim, totalmente. Tanto que o Sérgio Buarque de Holanda, que usa essa categoria, que criou meio que essa categoria, utiliza essa categoria, né? Ele, eu acho que equivocadamente, né? Eu acho que era bem weberiano, né? Categorizava tudo, né? E dizia que contrapunha, por exemplo, aos Estados Unidos, dizendo que aqui as relações predominantes são relações pessoais, chamar por apelido, pelo primeiro nome, etc e tal, enquanto que nos Estados Unidos as relações predominantes são contratuais, né? Quer dizer, coisa de novo do Gemeinschaft, Gesellschaft, né? Aqui no Brasil seria uma grande Gemeinschaft e os Estados Unidos seria uma grande Gesellschaft, né? Mas não é assim tão simples, essa dualidade não é tão fácil de se resolver assim, né? Existem várias nuances, logicamente, dependendo do lugar social que você ocupa, né?
Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um dito que é mesmo característico da sociedade do favor, né? Que aponta para esse paradoxo que ela própria cria, né? Quer dizer, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Né? Quer dizer, se reconhece que tem que ter uma sociedade impessoal, uma sociedade contratual, mas não para mim, não para os meus cupinchas. Essa é a coisa mais forte, mais caracteriza essa noção de sociedade de favor. Tem que ter a ordem, tem que ter a lei, a ordem, tem que ter o contratual, tem que ter o dinheiro, tem que ter as mediações institucionais, mas não para mim, eu tenho que furar a fila. Né? Não para meus cupinchas. Eu estou aqui guardando lugar na fila para ele. Porque além da crítica óbvia, também tem essa coisa de estar no guarda-chuva, né? Que eu acho que é muito latente até hoje, né? Eu acho que para além da questão da elite ser branca, existe um instinto de sobrevivência natural em todas as raças, querer de alguma forma se associar de alguma maneira a pessoas mais poderosas que você para ter um pouco de proteção nas suas costas também, né? Porque de alguma forma a vida completamente independente, ela é um território mais conhecido, vamos dizer assim. Tipo. Aí seria entrar na sociedade do indivíduo, que é o que o brasileiro médio não quer, ser indivíduo, né? Quer ser favorecido. O que acontece é que você tem... Não é algo que é segregacionista, é racialmente segregado como um todo. Você tem uma cota de favorecidos também, né? Tanto que pode entrar tanto no sentido subalterno, né? Você tem seus empregos, as pessoas, o seu entorno, seus agregados, que às vezes são pretos e tudo mais, que também entram nessa coisa do favor, e pessoas às vezes externas, que por uma questão de amizade, podem entrar um ou outro. Aí você tem uma espécie de cota aí, nesse sentido, né? Você tem aí um Paulo Camargo da vida e tal, que aí nesse caso, aí essa novidade, que eu vou falar mais adiante, né? Que o movimento bolsonarista, quer dizer, esses movimentos de extrema-direita que o bolsonarismo meio que impulsionou, que deu a sobrevida, são uma coisa autenticamente, a coisa mais ideologicamente autêntica que apareceu no Brasil nos últimos anos. As outras todas querem esparrela da sociedade de favor. O bolsonarismo tem uma carga ideológica ainda muito forte, ainda que baseada na figura do grande líder. Né? Aí se assemelha nesse sentido bastante ao nazismo. Pelo menos nisso, se assemelha bastante ao nazismo, que foi um movimento de massas, que as pessoas eram imbuídas de uma ideologia e tinha também o líder carismático. Né? O bolsonarismo tem essas coisas em comum. Né? Depois eu vou falar disso hoje. Vou falar das coisas agradáveis mais adiante. Vamos encerrar aqui, gente?